Muito bem, meus irmãos, nós vamos começar hoje uma série de estudos nessas quartas-feiras, a começar hoje, lógico, e apenas nesse mês, baseado num só texto da palavra de Deus, não é apenas em um só versículo, mas é em um texto, em uma história que nós temos aqui. Então, durante esses dias nós vamos falar sobre clamor e fé, sobre oração e a necessidade também de ter fé, não apenas orar, não é? Então nós vamos buscar nos identificar e aprender com esse texto aqui na palavra de Deus, e eu fico muito feliz de ver o caçula aí de volta, né? Não que os outros músicos não sejam importantes, todos são, não é? Mas assim como Lindomar, são pessoas que a gente orou pela cura, orou pela melhora, e agora a gente pode vê-los aqui, né, no nosso meio. Então glória a Deus por isso, de verdade. Bom, irmãos, nós temos um Deus que abençoa, um Deus que tem todo o poder, um Deus que ouve, na verdade, um Deus que vai além do ouvir, porque Ele está em todo lugar, incluindo dentro da vida daqueles que já foram alcançados por esse Deus. Então Deus vê, ouve, sente, Deus sabe tudo. E por que tantas vezes a gente clama, porque nem sempre a resposta é concernente ao que a gente pede. Na vida de qualquer crente, há um período em que a gente se pergunta, mas Deus, por que o Senhor não responde essa minha oração? De todo crente. Sabe, seja um adolescente, né? Eu vejo essa camiseta que ficou muito legal do pessoal da recepção, que tem uma hashtag, vai passar, não é? Aí eu só fico pensando nos adolescentes quando vão fazer o Enem, né? Eles precisam dessa camisa, né? Vai passar. Mas um adolescente, ele ora a Deus para passar no Enem. É muito diferente da sua oração, meu irmão. Você já não quer mais passar no Enem. Talvez tenha alguém aqui que queira fazer, não sei. Mas a maioria de nós aqui, as nossas orações já são outras. Nós já temos outras razões para levantar o nosso Deus e orar e colocar diante de Deus. E mais, com o passar da experiência evangélica, a experiência cristã, às vezes, a gente até deixa de orar por alguns motivos. A resposta não chegou, a solução não aconteceu, mas a gente já orou tanto tempo que a gente vai colocando de lado, assim, eu já tenho outros motivos de orar, ou até mesmo a gente se encontra um pouco frustrado. Mas Deus, eu acho que o Senhor não quer mais não. Eu acho que o Senhor não vai resolver e a gente deixa de orar. Então, por isso, é tão importante a gente trabalhar a ideia de clamor, mas muito próximo do clamor à fé. Então, a história que a gente vai ler hoje, e vamos passar essas 3 quartas-feiras, hoje e as próximas 2, falando sobre essa história, está lá em Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 1. Então, abra aí sua Bíblia, Lucas 7, a partir do versículo 1. E vamos ver o que é que acontece aí. O primeiro versículo desse capítulo 7 de Lucas, ele já é um versículo que ele segue numa sequência do texto. Ele está dizendo aqui que já tem algo acontecendo anteriormente. Lógico, né? O capítulo 7, então, tiveram outros 6 capítulos antes. Mas o versículo 1, ele, se a gente ler somente ele, a gente diz, mas tem alguma coisa antes aqui, não é? No Evangelho de Lucas, conforme aí capítulo 6, versículo 17, é só uma curiosidade, o texto mesmo é Lucas 7, mas esse texto do capítulo 7 vem após o sermão da planície, conforme Lucas vem após o sermão de um lugar plano. Mas esse mesmo texto encontra-se lá em Mateus, após o sermão da montanha. Então você conhece esse momento que Jesus, após fazer tantos ensinos, a Jesus pregar, ensinar, Jesus estava ali, era um misto de escola bíblica com culto, não é? A diferença é que não tinha um ministro de música, era só palavra e só ensino, não é? E era intercalando vários ensinamentos, nesse misto da escola bíblica com um culto. Ele pregava e ensinava, e assim passaram várias horas ali, e todo aquele povo escutando Jesus. Então a gente chega agora nesse capítulo 7 de Lucas, então acompanha a leitura comigo, diz: tendo Jesus
concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e a ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo essas palavras, admirou-se Jesus dele. E, voltando-se para o povo e que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Que o nosso bom Deus então aplique essa palavra em nossos corações, em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Esses 10 versículos serão lidos novamente na próxima quarta e na terceira quarta. Serão esses mesmos 10 versículos que nós vamos ler. E hoje nós não vamos ter tempo para absorver tudo que esses 10 versículos comunicam. Então nós vamos fazer uma parte hoje e vamos dar sequência posteriormente. Mas em primeiro lugar, observe esses 2 primeiros versículos. A gente tem uma figura que é uma pessoa dentro de uma sociedade que sequer recebe nome pelas pessoas que o conhecem. Ele é um escravo. Ele não tem nem nome. A Bíblia não é mencionado o nome de batismo, se esse cara tem pai, tem mãe, quem são. Você conhece a palavra de Deus e você sabe que a Bíblia, em vários momentos, traz com detalhes árvores genealógicas, sequência de famílias, no Antigo Testamento, com aquela incidência dos chefes de família, dos pais, dos filhos. Então, suprimir um nome na palavra de Deus não é uma coisa que é feita assim, de qualquer jeito. Ah, não, a gente não sabe quem é esse camarada. É porque naquela sociedade, a vida que aquele cara levava, ele realmente não tinha um nome. Ele era uma pessoa que muitas vezes fazia parte da paisagem. Ele está ali. É um escravo. Mas o detalhe que a gente já observa nesses 2 primeiros versículos é que ele era um escravo. E apesar de não ser citado seu nome, ele era uma pessoa querida. Ele fazia bem feito o seu trabalho. Ele era querido por esse centurião, mas na frente a gente vai ver que ele também era querido por outras pessoas importantes. Mas é interessante observar isso. A gente vive hoje em dias em que todo mundo, isso não apenas hoje, mas todo mundo quer ser querido de alguma forma. Ninguém gosta de ser desgostado por outras pessoas. A gente quer ser querido. Mas a gente vive num mundo hoje em que isso tem extrapolado uma expectativa que as pessoas têm de serem queridas, a ponto de adolescentes, jovens, usarem as redes sociais e quando postam alguma coisa que não recebem muitas curtidas, apagam para tentar outra coisa para receber curtidas. Então as pessoas ficam ansiosas: puxa vida, eu já postei isso há 5 minutos, ninguém viu, ninguém me curtiu, o que está acontecendo? Então hoje a gente tem uma séria expectativa das pessoas por serem queridas, por serem admiradas, por alguém curtir você. E aí você fala alguma coisa e você quer ser ouvido, quer que a pessoa goste, quer que a pessoa curta. E às vezes nós não passamos como uma pessoa desconhecida, como esse escravo. Não estou dizendo que você é um escravo, mas que às vezes no meio da multidão você também é uma pessoa sem nome. É feito nós pastores, às vezes a pessoa nem sabe o nosso nome, mas sabe que é pastor. Ou então aqui na igreja, que o pessoal me chama de pastor Vitor, sendo eu Léo. Então,
Assim, as esposas de pastor, como não lembrar delas? Que são lembradas como esposas de pastor. A esposa do pastor Léo, mas qual é o nome dela? Gente, eu não quero passar vergonha de perguntar qual é o nome da minha esposa aqui. Eu sei que alguns conhecem, mas eu sei que outros não. Irmãos, nós temos então esse camarada que, apesar de não ter um nome, ele era alguém para alguém. E isso é um ponto chave no ser igreja. Sabe por quê? Porque ser igreja deve nos fazer ver pessoas, e não um número, e não uma função, e não o que a pessoa tem a oferecer. A gente quer ser querido, quer ser visto, mas a gente vive numa sociedade que quem é querido, quem é visto, às vezes, é o pior tipo de gente. Quem está fazendo sucesso hoje nas redes sociais são pessoas terríveis num reality show. São esses que estão recebendo views e estão todo mundo falando de pessoas que são de uma índole terrível. Esse é o mundo que a gente vive. E o pior, pessoas que fazem coisas boas, pessoas honestas, não são percebidas. Não são. O político que tem um nome estampado no jornal foi o que roubou. Mas será que todos eles estão envolvidos com essas coisas? Não, tem gente boa, mas a gente não vê estampado no jornal, porque que ele fez o trabalho dele, que ele cumpriu com o que prometeu, a gente não vê isso. Ele que tem que falar, e às vezes a gente fica desconfiado se foi verdade ou não. É a sociedade que a gente vive. Mas voltando por ser igreja e olhando para esse escravo, porque ele era querido pelo centurião, irmãos, a gente tem que aprender a querer as pessoas, a gente tem que aprender a gostar das pessoas, a gente tem que se esforçar para amar os tantos sem nomes que tem por aí. Com certeza, mas com certeza, pelo perfil da nossa igreja, tem muitas pessoas que você sabe quem é pelo rosto, mas você não sabe o nome. Nem por isso você vai deixar de orar por essa pessoa, nem por isso você vai deixar de dizer assim: Senhor, ele é teu filho também. Ele é teu filho também. Muitos de nós, e isso não é puxão de orelha de pastor, viu, irmãos, e faz parte do nosso contexto, mas muitos de nós sequer sabemos o nome dos funcionários da nossa igreja, o nome, mas a gente sabe que é funcionário da igreja, porque a gente vê ele lá. Como eu estou falando, não estou aqui querendo puxar a sua orelha, mas é comum ambientes com muita gente, acontece. Esse escravo é querido, porque ele fazia diferença. Ele era querido porque ele se destacava entre os escravos. Olha que coisa, ter sucesso na vida hoje, para muitos propagadores de cursos de sucesso na vida por aí, é que você tem que ser mais, você tem que estar no topo, você tem que estar na coroa da criação. E aí a gente vê aqui numa história na Bíblia que um cara era escravo e era querido. Ele não estava no topo, mas ele era querido. Ele fazia bem feito o trabalho dele. E isso tem que ser algo que deve martelar no nosso coração. A gente vai falar sobre clamor, a gente vai falar hoje sobre fé. Pois é, clamor e fé a gente vai falar hoje. Mas nunca esqueça disso. Você tem seus motivos de clamor, você tem que aumentar e pedir a Deus que aumente a sua fé, mas também faça a sua parte. Se você é alguém sem nome na igreja, seja o melhor sem nome. Ou se você é a pessoa mais importante do grupo de louvor, que talvez não seja o Eudimir, né? Eudimir é a pessoa mais importante de toda a música da igreja, né? Do louvor, cada grupo de louvor tem uma pessoa ali, né? Então eu levantei a bola do Eudimir, né? Então tá aí, meu aniversário, no final do ano, viu, Eudimir? Lembre de mim. Talvez você seja uma pessoa que todo mundo conhece, porque você está aqui na frente, você está falando, você está à frente de um pequeno grupo, também faça o seu melhor, não é porque você está aí, que você já está bem, não. Pois é. E a Bíblia ainda diz uma coisa interessante: a quem mais é dado, mais é cobrado. Então, ai de mim que sou pastor, ai de mim, porque eu estudo a Bíblia, aí pesa. Mas eu estou te dando também hoje um estudo da Bíblia, então vai pesar um pouquinho para você também. Dos versículos 3 ao versículo 5, a gente tem um segundo bloco aí com pelo menos 3 ensinamentos importantes. Tem um detalhe aí que eu já quero alertar.
judeus amigos de Jesus. Isso aqui, gente, é surpreendente. Pode ser que numa leitura rápida você veja, esses judeus estão clamando, esses judeus estão buscando, esses judeus enxergam em Jesus uma resposta. E você lê e diz, não, pessoal bom, pessoal de fé. Gente, acima da cruz de Jesus, foi mandado colocar uma placa irônica, dizendo que Jesus era o rei dos judeus, por ironia. Os judeus não eram um povo que esperava um Jesus daquele jeito, não. Eles ironizavam Jesus. Muitos daqueles que gritavam, solta Barrabás e crucifica Jesus, eram judeus. Estava ali, no grupo. Então, judeus amigos de Jesus, já é algo diferente aqui acontecendo. E detalhe, agora há pouco Jesus fez um sermão gigantesco, e que dentro desse sermão, ele mandou e pediu coisas muito difíceis de serem praticadas, inclusive por extremistas religiosos, que é amar o inimigo. Extremista religioso não gosta desse tipo de discurso, não. Assim como extremista político não gosta desse tipo de discurso, amar o inimigo, não. Assim como extremista torcedor de time de futebol, qualquer tipo de extremista não gosta de um discurso que você tem que amar o seu inimigo, porque ele é extremista, ele vai para o extremo, ele não quer, ele odeia a pessoa. Aqui nós temos judeus amigos de Jesus, eu acho isso aqui impressionante no texto. E a primeira situação que surge também aí, desses versículos 3 a 5, é que o centurião, presta atenção, ele acredita no milagre. O centurião acredita no milagre de Jesus. A gente tem aqui um profissional militar, um cara da guerra, o cara da batalha. A gente não tem aqui uma ficha corrida desse camarada, um dossiê. A gente não sabe se ele já matou alguém, se ele já mandou matar. Mas ele era um camarada que estava sujeito a esse tipo de vida. Ele era um centurião, ele mandava em 100 homens. E para chegar onde ele chegou, ele escalou. Ele já foi soldado, ele já passou por outras hierarquias, agora ele é um centurião, é um homem de respeito pela hierarquia. Ele manda em outros soldados, ele não manda em qualquer pessoa, ele manda em outros soldados que também andam armados, que também têm o seu dever militar. O detalhe é que, como centurião, servindo a Roma, ele também provavelmente professava de judaísmo. A gente vai ter depois a confirmação desse texto, que ele era judeu. Mas vamos aos poucos. Provavelmente então, esse centurião é judeu, esse centurião é alguém de uma patente militar. E aí, onde é que entra o começo dessa história de clamor e fé? Esse centurião, ele acredita no que ele ouviu falar de Jesus. Ele não era seguidor, ele não estava o tempo todo ali com Jesus, ele tinha um trabalho dele. Irmãos, nesses dias pegava mal, era feio, uma pessoa da patente dele, está no meio do povo, ouvindo aquele que estava atraindo a atenção e ainda estava pregando algo que Roma não se agradava, que o imperador não se agradava. Um centurião não podia estar no meio desse povo. Então, a maior rede social do mundo, que é a fofoca, chegou para ele. O centurião ouviu falar de Jesus, e ele creu, porque a gente se admira, quando a gente lê a história de Paulo, quando a gente vê a história de Pedro, a gente se admira quando lê as cartas de João, como a gente tem pregado nos jovens, mas esse povo foi testemunho ocular. A primeira João, lá no finalzinho, perto de Apocalipse, o João já abre a carta dizendo, olha, eu estive. João fala que ele apalpou Jesus, ele tocou em Jesus. Eu tive intimidade com o mestre. Aí você diz, puxa vida, esse camarada, ele teve a maior escola sobre Jesus, porque ele viveu com Jesus. Aí você diz, para ele deve ser mais fácil do que para mim, né? Porque às vezes minha fé é tão pequena, porque eu não vivi com Jesus. Eu acredito, eu confio na Bíblia. Eu acredito e confio no que o pastor está falando, está na Bíblia. E não confio muito não, viu? Desconfio dos pastores também. Olha aí, se a gente está falando isso mesmo. Se está aí na Bíblia. Mas irmãos, esse centurião, ele estava na época de Jesus. Mas ele é parecido com a gente nesse sentido. Ele ouviu falar de Jesus. E ele creu. Ele teve fé.
que Jesus era aquele de que o povo falava, tinha diferença ali. Então você já começa a perceber aí, que do clamor que nós vamos ver mais em seguida, você já tem fé. Às vezes a gente clama, mas não tem fé. Esse camarada ainda nem clamou, mas já tem fé. Ele já sabe que Jesus tem poder. Às vezes é assim. Quando a gente tem uma nova experiência com Cristo, quando a gente conhece Jesus Cristo, é como se desse uma abastecida de 100% na nossa fé. Aí a nossa vida vai seguindo. A gente vai se ocupando, vai se distraindo, vai se frustrando com as coisas da vida. Como eu falei na oração no começo do culto, às vezes a gente ora e não vê resultado. Aí a nossa barrinha de fé vai sumindo, vai acabando. Aí às vezes é preciso ouvir um testemunho. Aí a gente ouve um irmão, rapaz, Jesus continua agindo, Ele continua fazendo. Aí a gente ouve uma mensagem, de repente Deus fala ali, aí você lembra, caramba, Deus fala mesmo, Ele fez. Pois é, você pode ser um desses, feito esse centurião, está ouvindo falar, mas a barrinha de fé dele está cheia. Como é que está a sua? Como é que está a sua barra de fé? Em seguida, ainda nesses versículos 3 a 5, você tem aqui anciãos judeus indo até Jesus por mandato desse centurião, e eles suplicam a Jesus. Olha, gente, deixa eu explicar para vocês. Eu já coloquei aqui, já desenhei o perfil de um judeu, mais ou menos. Pelo menos o fato dele não ter essa aproximação de acreditar que Jesus pode tudo isso mesmo, porque os judeus era meio que o povo que não queria que se levantasse alguém como Jesus ali no meio do povo. Mas tem um detalhe. Aqui eu estou falando de anciãos judeus. Sabe o que é um ancião judeu? Ele tem um papel de pastor. Ele é um cara que tem conhecimento, tem profundidade no Antigo Testamento, principalmente no Pentateuco. Ele é um cara respeitado. Ele era alguém que ia na sinagoga. Poucos na sinagoga poderiam falar para todo mundo ouvir. Ancião, na sinagoga, se ele levantasse a mão, todo mundo se calava, porque era respeitado. Ele pode falar. Então o ancião, eles citavam Isaías ali, todo mundo fazia silêncio para ouvir o ancião falando. E não foi só um não, o centurião mandou mais de um, a gente tem um plural aqui, ele mandou anciãos, judeus, líderes religiosos, e quando eles vão até Jesus, eles clamam, gente. Eu estou falando para vocês, esse povo, eles não aprenderam cristianismo não, eles aprenderam judaísmo, e eles já têm fé, porque você clama. O clamor é uma humilhação, o clamor é você se prostrar, se submeter. Sabe, os batistas não têm muito esse costume de levantar as mãos no louvor não, a gente tem até música, eu já brinquei, né, com uma música uma vez que o Edmir cantou, que falava, levantei as minhas mãos, no plural, e o batista normalmente só levanta uma, né, nunca levanta as duas. Aí a gente fala que é levantar as mãos no plural, porque é todo mundo levantando, então cada um levantando uma dá um plural, porque tem muita gente. Gente, o levantar as mãos é muito mais do que uma coreografia, é um processo de rendição, é dizer assim, Senhor, eu estou aqui solto, eu estou aqui disponível, eu estou desarmado, é uma rendição, faz o que o Senhor quiser, ficar de joelhos, sabe, dedicar um tempo, castigando o joelho ali da oração. Eu sei que nem todo mundo pode, tem gente que realmente tem problema de saúde, não pode ficar de joelhos muito tempo, mas é um processo de humilhação. E aí a súplica é uma humilhação, é dizer assim, Senhor, faz por favor isso por mim, porque eu não tenho condição de fazer, é o reconhecimento de que eu nada sou, isso é súplica. Quando um súdito ia suplicar uma coisa a um rei, dentro daquela cultura, ele não podia nem levantar os olhos para o rei, ele tinha que baixar a cabeça de tal modo que o olhar dele não confrontasse, o rei não podia olhar nos seus olhos, porque isso seria uma afronta ao rei, isso é súplica. Aí, esses líderes religiosos, judeus, suplicam a Jesus, me diga uma coisa, se isso não é nada mais, nada menos do que fé. Eles sabiam que Jesus podia fazer.
talvez não aceitassem, talvez não entendessem, com certeza não entendiam que Jesus era aquele de quem Isaías falava, o Messias, a promessa. Mas aqui nessa história, nós estamos vendo essas pessoas despertando fé, e como a gente precisa pedir, clamar a Deus, por fé inclusive, para com fé continuar clamando. E por último, hoje, ainda dentro desse bloco do versículo 3 ao versículo 5, a gente tem esse reconhecimento, o escravo amigo. A gente falou que o escravo era alguém admirado agora há pouco, pelo seu centurião. Agora, esses anciãos, esses líderes judeus, que também era alguém, não diferente do centurião, o centurião ele tinha uma hierarquia militar. Os anciãos judeus, eles tinham uma hierarquia religiosa. Dentro da comunidade judaica, eles estavam acima ali, dentro da sinagoga. Mas olha, esses anciãos reconhecem que aquele homem sem nome, aquele escravo, era alguém importante. Sabe por quê? Porque eles disseram, ele nos ajudou a levantar a nossa sinagoga. Ele participou da construção da igreja. Ele se envolveu. Aquele escravo não é escravo qualquer não. Porque a nossa sinagoga está de pé, porque ele colocou a mão dele ali, tem suor dele nas paredes da nossa sinagoga. Olha, gente, que às vezes o evangélico, ele acha que a pessoa abençoada é a pessoa de destaque, é a pessoa que está na frente, é a pessoa que está falando. Às vezes, o seu maior destaque, porque quem está vendo é Deus, é o seu suor, colocando um tijolo nessa parede. Mas pastor, a igreja já está pronta, já está os tijolos tudo no lugar. Mas não entenda de forma literal. Às vezes a gente está fazendo coisas que nem todo mundo está vendo, mas a gente está construindo a igreja do Senhor. Você é um tijolo, você é um servo, você é alguém que está aqui não para ganhar um nome, não para ganhar um reconhecimento, mas para cumprir com o teu papel de cristão. E aqui então nós temos esse escravo agora ser reconhecido como amigo. Ele é tão importante que esses líderes judaicos, esses anciãos, eles suplicam a Jesus pela cura dele. Ele não era uma pessoa qualquer, ele não podia morrer. Não, deixa morrer, deixa essa pessoa para lá. A gente fica indignado, irmãos, quando no meio dessa pandemia, a gente vê um vídeo de um profissional de saúde enganando uma senhora, fingindo que estava aplicando uma injeção. A gente fica indignado com isso, porque é mentira, porque a pessoa está criando uma expectativa de que aquela pessoa está curada, está com a vacina, a pessoa vai se expor ao perigo. Uma pessoa que fez um juramento dizendo que ia preservar a vida, fazendo uma coisa dessa. Mas esse é o nosso mundo, irmãos, é disso a pior. Mas de um cristão, tem que se esperar, no mínimo, o máximo. De um cristão, não importa se você é um escravo, se você é um sem nome, mas que as pessoas possam olhar em algum momento da nossa vida e dizer, fulano de tal, eu não sei nem o nome dele, mas ele é tão querido, porque ele faz tão bem, ele cumpre tão bem com o papel dele, que aí, irmãos, na hora de alguém orar por você, essa pessoa vai orar com tanto carinho. Eu não estou querendo categorizar a oração, ou classificar a oração, mas vamos falar assim, de gente para gente. Quando a gente ora por uma pessoa querida, a gente ora de um jeito, mas quando a gente ora por um nome que a gente nem sabe quem é, sabe, a gente fica, Deus, eu sei que o Senhor vai lá, mas quando a gente conhece, sei lá, a forma como a gente apresenta a Deus a pessoa, até a oração é diferente, porque a gente tem, às vezes, intimidade com a pessoa, e a gente dá os detalhes para Deus, Deus, o Senhor sabe que fulano é assim, que está passando por isso, sabe, Deus já sabe de tudo isso, mas a gente tem intimidade com a pessoa, essa pessoa é querida por nós. E aí, volto à ideia do clamor. Às vezes, nós é que estamos precisando de oração. Às vezes, nós é que estamos precisando ser queridos pelos crentes, para que os crentes orem por nós. Não importa se você é pastor, se você é ovelha, não importa. O que importa é um Deus que nos olha de cima e vê a gente tudo igual, porque afinal de contas, diante do pastor, do bom pastor que é Jesus, todos somos ovelhas, todos nós. Então não tem mais importante, menos importante, oração que é mais perto,
Pastor, a sua oração Deus deve ouvir, a minha não. Meu irmão, clamor e fé. Você é querido por Deus, porque você é alvo de Deus, é alvo do amor de Deus. Porque você está aqui ouvindo essa palavra, você está aqui cantando, você está aqui orando os momentos de oração. Porque Deus quer que você seja crente nele. Deus quer que você clame por ele. Deus quer que você se humilhe por ele. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, diz que o exaltado é o nosso Deus. Então nós devemos nos humilhar. Não apenas para que os humilhados sejam exaltados. Nós temos que nos humilhar porque o único digno de exaltação é o nosso Deus. Ele sim é grande. E a gente, talvez a gente seja pessoas sem nome, mas com certeza temos motivos de oração. Talvez você não seja como esse escravo, desfalecendo, mas você conhece pessoas que estão em situações muito sérias nesses dias, às vezes até mesmo desfalecendo. Temos vivido dias que nunca colocamos tantos nomes de pessoas nas nossas orações. O relógio de oração da nossa igreja, muitos você não vai conhecer, você vai olhar o nome e vai orar, mas clame. Essa pessoa pode não ser querido por você, mas é um querido de Deus, porque ele é um desses tijolos, ele é um desses que constrói a igreja, que faz a igreja continuar. Claro, o cabeça é Jesus. Todos nós somos parte, somos esses tijolos da igreja, e ao mesmo tempo todos juntos, construindo, tudo isso para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E até essa volta de Jesus, temos muito a clamar, temos muito a fazer, temos muitas vidas para apresentar ao Senhor, e de repente os nossos nomes, mas percebam gente, talvez você seja um sem nome como esse escravo, ou então você seja como um ancião judeu desse, alguém respeitado, com hierarquia, ou então um centurião, alguém na sociedade de reconhecimento, mas todas essas pessoas precisam se humilhar diante de Deus, diante de Jesus Cristo. Todas as pessoas na hora de clamar, vão se humilhar diante de Jesus Cristo, não importa o tamanho da pessoa. E agora, você tem nesse comecinho de texto que a gente leu, grandes pessoas clamando por um pequeno, por alguém que na sociedade não tem nem nome. Então que o nosso Deus nos ensine a alimentar a nossa fé, a desenvolver cada vez mais a intercessão, orar uns pelos outros, mas lembrando que sempre, quando você clamar ao Senhor, você já é um querido de Deus, você já é uma figura dessa, que talvez não seja tão reconhecido no meio do grande povo, mas é povo, você é de Deus, você é povo de Deus, e isso é que importa. Então vamos orar nessa hora, falando com o nosso Deus, e clamando, que Ele nos dê fé, para que a gente tenha fé como esses, que só ouviram falar, e desenvolveram tamanha fé, que só ouviram falar, e foram contrários à prática religiosa deles, para clamar, se humilhar, a um Messias que apareceu na sociedade, na cidade, Jesus Cristo. Hoje nós sabemos quem é Jesus. Naqueles dias, eles não tinham ideia da obra de Jesus Cristo. Nós temos. Então vamos clamar. Clame. Baixa a sua cabeça e pergunta para Deus: Deus, será que eu já deixei alguma oração de lado? Ou então talvez você já saiba qual é essa oração, que por conta de alguma situação você abandonou, parou de orar. Ou de repente você está hoje aqui e você tem um motivo maior do que qualquer outro, você só consegue orar por esse motivo. Continue orando, continue clamando, não esqueça de se humilhar diante do Senhor, de reconhecer que Ele tem poder, que não é a sua oração ou o excesso de oração que vai mudar, mas é o poder de Deus que vai agir. Clame ao Senhor, porque Ele te ouve também. Não tem ninguém aqui mais perto de Deus do que um joelho no chão, de qualquer um. Clame ao nosso Deus. Pai, nós pedimos fé, Senhor Deus. Pai, aumenta a nossa fé, Deus, porque a nossa fé é tão vacilante, Senhor Deus. Às vezes a gente ora, às vezes a gente para de orar, e alguns dos meus irmãos que aqui estão, às vezes até deixaram de orar por alguns motivos. Então traz de volta, Senhor Deus, essa fé,
que sim, é ao Senhor que estamos entregando essa razão, esse motivo, essa crise, essa pessoa. É ao Senhor. O Senhor é que sabe a hora certa, o Senhor é que tem a resposta, não nós. Então, Deus, alimenta a fé do teu povo, Pai, por dias melhores. Como a gente esperava por esse ano tudo mudar, e parece que é a repetição do ano passado, Deus. Pai amado, alimenta a nossa fé, para que a gente veja com os teus olhos, para que a gente enxergue com olhos de fé, porque os nossos olhos revelam, Senhor Deus, doenças, nossos olhos revelam calamidades, mostram tantas coisas, ó Pai, que a gente não gostaria de estar vendo, Senhor Deus. Ó Pai, nós sabemos que vida plena, verdadeira, só no céu, mas Pai, nem por isso o teu povo deve deixar de clamar. Inclusive por isso nós devemos ainda orar mais, porque vem, Senhor Jesus, volta. Vem, Senhor, leva o teu povo, leva a tua igreja. Queremos ir morar no céu, Deus. Queremos, ó Pai, estar ao teu lado, assim como esses que ouviram falar e tiveram a oportunidade de ver teu filho Jesus. Pai, tu nos deu a salvação e nós vamos poder ver eternamente a tua glória, a tua presença, estar contigo. Então vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Mas até lá, Pai, reforça a nossa fé, que o clamor do teu povo, ó Pai, seja um clamor de fé, que a gente não busque, Senhor Deus, referências ou intercessores que tenham oração poderosa, mas o Senhor é que tem poder, e nós somos o teu povo. Obrigado por ser teu povo. Eu não preciso ter nome, eu só preciso ser teu povo, Senhor Deus. Obrigado por isso, Pai. É assim que nós oramos, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Continua lendo esse texto, capítulo 7 de Lucas, para você voltar quarta-feira que vem, sabendo mais desse texto, de repente percebendo coisas que eu não percebi, não é? E que assim a gente continue nessa série, nessa minissérie, aprendendo mais sobre clamor e fé na palavra de Deus.